Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos ao episódio número 6 de Diário de um Psiquiatra, onde eu faço observações e avaliações sobre os meus atendimentos do dia, claro, respeitando a privacidade do paciente. Meu nome é Thiago, eu sou médico psiquiatra e antes de eu falar sobre o diário, peço encarecidamente que curta o vídeo, ative as notificações, siga o canal. Isso ajuda o canal a crescer e eu divulgar a minha palavra e assim poder ajudar mais e mais pessoas. Então, vamos lá. Alguns aprendizados aqui, vou tentar deixar sempre a média de 3 principais, mas eu tive hoje uma primeira consulta e ocorreu uma coisa que é muito comum ocorrer nos atendimentos, que é a confusão entre ansiedade e TDAH. Eu sempre falo que, por vezes, o mesmo sintoma pode ter variadas causas. Isso ocorre em outras áreas da medicina. Por exemplo, febre, dor muscular e dor de cabeça. Pode ser gripe, covid, influenza. Então, o mesmo sintoma pode ter variadas fontes. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade em prestar atenção na conversa dos outros. Pode ser porque eu estou ansioso, de uma fobia social, ou pode ser por um pensamento mais acelerado de um TDAH. Então, é muito comum essa confusão entre ansiedade e TDAH. E nessa paciente também ocorreu isso. E como resolver? Infelizmente, não tem um exame específico, uma abordagem específica. A gente tenta esclarecer na consulta, mas muitas vezes a gente não consegue. E a gente descobre se é um, se é outro ou se é os dois através de tratamento. Geralmente a gente faz um teste farmacológico com um teste farmacológico com outro e vê o resultado. Claro que até para decidir o início da medicação depende muito da relação médico-paciente e a opinião, a confiança do paciente em relação a buscar o tratamento para um lado ou o tratamento para o outro. Achei interessante que muitas vezes eu pergunto para os pacientes: mas o que você gostaria de fazer caso você não tivesse as suas dificuldades? Essa paciente hoje falou: eu tenho relatórios para fazer, esses relatórios em média demoram 8 horas, 10 horas para serem feitos. E eu queria fazer isso num dia. Um aprendizado importante aqui: toda tarefa que é muito longa, por exemplo, 8 horas, o cérebro sente um desgaste com isso. O cérebro não gosta de tarefas muito longas. Porque imagina, você está 2 horas ali fazendo um relatório e só passou 25% do tempo. Então, o ideal, tente fracionar a tarefa. Por exemplo, no caso dela, eu falei, tenta fracionar, divide esse relatório em 2, 3, 4 partes. Porque quando algo é muito grande, gera um sofrimento. E quando o cérebro sente esse sofrimento, ele tende o quê? A procrastinar, a se afastar daquilo. Ela também relatou uma coisa muito comum nas consultas, que é, eu compro vários cursos e eu não faço. Muitas vezes isso não é por um TDAH, muitas vezes isso é porque o marketing do curso é muito bom. Então, ainda mais hoje em dia com a explosão de curso online. Então, não necessariamente você comprar variados e variados cursos e não fazer, não é por um TDAH necessariamente. Claro que o paciente com TDAH tem uma maior predisposição a esse tipo de ação, por causa de impulsividade, por causa da dificuldade em ser recompensado por algo de médio e longo prazo, que os cursos muitas vezes demoram para chegar lá no fim, para gerar uma recompensa. Então, muito cuidado com a impulsividade e com o marketing de hoje em dia. Em relação... Tinha uma outra coisa aqui do TDAH. Isso aqui já é de uma outra paciente, mas também envolve será que é ou não TDAH. Também perguntei para ela o que você gostaria de fazer, né? Qual que está sendo a tua dificuldade? Ela, eu queria aprender um idioma. Adoro quando os pacientes falam esse tipo de objetivo. Por quê? No exemplo dela, eu queria aprender francês. Olha que coisa mais linda, realmente é uma língua muito bonita, romântica, sexy. Mas, aí eu perguntei por quê. Ela, porque eu gosto de moda e tem muitos livros que são sobre moda e que estão em francês e não traduzidos para português. Então, já imaginou, você vai fazer anos e anos de um idioma para poder ler um livro sobre moda em francês? Sendo que você pode pegar o seu celular, eu acho que é o Google Lens, apontar para ali e ele vai traduzir aquilo. Então, hoje em dia, já está muito mais fácil o manejo desse problema. Então, para a gente fazer qualquer mudança comportamental, instalar, colocar no seu dia a dia qualquer novo hábito, precisa ter um motivo muito impactante. Isso eu vou falar muito para vocês. Então,
Por exemplo, no meu caso, a família da minha esposa fala alemão. Eu vou lá e eu fico perdido com o que eles ficam falando. Mas seria interessante eu aprender alemão para aprender o que eles estão falando? Seria. Mas imagina as horas e horas que eu gastaria, me esforçaria para eu já conquistei eles, já estou casado. Então, assim, avalia se tem um bom motivo para passar todo o perrengue. Essa paciente não tinha um bom motivo. Ah, se ela falasse assim, não, mas me ofereceram um emprego na área da moda, lá na França, e para eu conseguir esse emprego, eu preciso fazer certo teste, e eu tenho até o ano que vem, aí já é uma coisa muito específica, com um ponto finito. Tem paciente, eu tenho inclusive uma paciente que mora nos Estados Unidos, ela fala, eu quero aprender inglês para eu ser fluente, mas ela já está lá há um bom tempo, não tem um prejuízo funcional claro. E isso é até misturando com o que eu tive aqui de uma outra paciente. Quando que a gente resolve medicar ou tratar algo no TDAH? Ou em outros quadros também, quando causa um prejuízo funcional. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, essa paciente, ela fala que às vezes ela come algumas palavras, algumas letras, mas assim, quando ela vai fazer um relatório, pode até perder uma ou outra palavra ou letra, mas ela revisa e está tudo ok. Não gera um prejuízo no trabalho, o chefe dela nunca ameaçou demitir ela por causa daquilo ali. Então ela não está tendo uma perda. O exemplo bobo que eu dei na consulta para ela era que veio o Cebolinha da Turma da Mônica numa consulta comigo. E ele fala, mas eu não sofro por falar ilado, né? Não estou tendo nenhum prejuízo, o meu trabalho aqui como personagem de gibi tá tudo ok, aceita isso, eu não tenho um sofrimento com aquilo. Então, eu tenho que medicar isso? Se não é um sofrimento, não está causando sofrimento para ele nem para os outros, você fez uma análise consciente daquilo, ou consegue resolver essa dificuldade de uma outra forma, não necessariamente a gente tem que medicar ou tem que ir lá e falar para tratar. Eu sempre falo para os meus pacientes, a minha função é ajudar os pacientes no objetivo que eles têm. E esse objetivo eles têm que avaliar bem adequadamente. Só que a gente não tem que mudar algo só para cair numa norma. E norma é aquilo que é mais frequente na distribuição. Então, muito cuidado. Por exemplo, essa paciente às vezes ela fala uma outra letra errada, mas ela não quer virar o substituto do William Bonner no Jornal Nacional, então não tem que falar tão bem assim. Agora, se estiver sofrendo algum problema, um prejuízo no trabalho, a gente ia atrás de resolver isso. E vamos ver aqui o que mais. Isso aqui eu acho uma coisa muito interessante que eu sempre tento lembrar nos meus atendimentos, porque às vezes a gente fica meio preocupado. Será que eu estou medicando adequadamente? Será que eu dei medicação a mais? Será que eu dei medicação a menos? Tem um monte de gente que hoje fala que é tudo TDAH e que eu fico passando medicação e que será que é tudo... Aí eu vejo o exemplo dessa paciente. Ela está conseguindo terminar a pós-graduação dela, ela está conseguindo fazer as provas, as atividades, os estudos, tudo depois da medicação. Então, olha o quanto a vida dela foi influenciado por algumas mudanças organizacionais e um tratamento farmacológico. Imagina se ela tivesse tido esse tratamento farmacológico, essa abordagem 10 anos atrás, porque ela já enrolou muita pós, acho que é ela que já começou 2 e não terminou. E foi iniciar um tratamento, a vida dela mudou. Isso é muito impressionante. Então, eu fico imaginando essas, entre aspas, pequenas ações minhas, o quanto vai influenciar as pessoas daqui 5, 10 anos. Então isso me dá um conforto e eu acho muito legal porque me tranquiliza que eu estou medicando, a pessoa está ficando melhor, está conseguindo os objetivos dela. E isso é uma coisa muito legal. Essa mesma paciente, depois eu fui perguntando o que ela outras coisas que ela gostaria, ela falou de implementar rotinas. E rotina, ela falou um monte de coisa, só que para ela tem uma dificuldade a mais, porque ela tem um perfeccionismo muito grande. E imagine implementar uma rotina de variadas coisas ao longo do dia, tendo perfeccionismo, que não é uma coisa legal, está longe de ser legal, e está longe de ajudar, de facilitar com que você faça as coisas. Então ela ia precisar dormir perfeitamente, fazer exercício perfeitamente, estudar perfeitamente, tudo perfeito. Ela não ia conseguir, porque a gente não consegue fazer nada perfeito. Ela ia se frustrar
e não ia mais tentar. Então, no caso dela, ela se expor a fazer algo meia boca. Tiago, você está estimulando as pessoas a fazer algo meia boca? Não com essa intenção final, mas tudo que a gente começa, a gente faz algo meia boca. Esses meus vídeos, eu acredito que daqui a 5 anos eu vou estar vendo eles falando: nossa senhora, olha quanta coisa eu podia ter melhorado. Mas a gente tem que dar um passo inicial. Então, o que eu sugeri para ela? Escolhe um pequeno hábito e de uma forma bem básica. Por exemplo, não precisa... Até o exemplo dela, ela queria começar a fazer caminhada ou corrida e ela já foi atrás de ver o tênis adequado, a rua adequada, não sei o que. Eu falei, mas tu pode dar a volta na quadra de chinelo por 10 minutos, por que não começou ainda? E vai uma coisa esperando a outra. Eu tive um outro paciente que também nessa mesma questão de atividade física, ele estava esperando o treino, aí agora está esperando para poder comprar o whey protein dele, e espera uma outra coisa, espera outra. A gente pode dar início. É altamente desconfortável dar início em algo que tu sabe que vai ficar ruim. Mas faz parte. Não vai ficar ruim porque tu é uma pessoa ruim ou porque você não tem capacidade. Vai ficar ruim no início porque, pura e simplesmente, porque é o início. Então, isso faz parte, a gente tem que estar confortável com esse desconforto. E falando em confortável e desconforto, eu não vou falar o nome do paciente, mas caso ele veja depois, queria parabenizar porque é um jovem que veio com um quadro muito mais de uma fobia social e é muito legal. Ele faz tudo que a gente propõe para ele, né? Que as atividades de exposição, durante o intervalo entre as consultas, ele anota coisas para discutir nas consultas. Eu falei, né, quando alguém quiser fazer, sei lá, um trabalho, alguém pedir opinião, tu sempre se força a dar uma opinião de alguma coisa, nem que seja um parabéns, e ele fica fazendo isso. Achei muito legal. Então, meus parabéns. Se você vê aqui, você sabe quem que é. E meus parabéns. E, reforçando, que agora eu vi eu ter 3 pacientes hoje em relação à atividade física com dificuldade para começar. Por quê? Porque não tem bons motivos. Esse mesmo paciente jovem, a gente começou o projeto de atividade física e é difícil para ele ter um motivo impactante para ele fazer atividade física. Então, não está comprado na ideia. Então, se a pessoa não está comprada na ideia, não adianta eu bolar um monte de estratégia para ele. Tem que comprar a ideia, tem que arrumar um motivo impactante. E eu acho que, depois que eu ficar vendo esses vídeos que eu gravei, eu vou falar, nossa, como eu repetia certas coisas. Isso é o acompanhamento, né? É a gente orientar num básico bem feito, que é a mesma coisa que a terapia. Terapia, tem até um paciente também jovem iniciando o acompanhamento, ele tem uma dificuldade em falar. Falar é um treino. Falar sobre as emoções é treino. E principalmente para homem é mais difícil ainda, porque o homem não é estimulado a falar sobre as emoções. Então, pensa que você começou uma atividade física, leva tempo para tu saber como faz o movimento adequado, o quanto descansar, a intensidade. Aqui também leva tempo para engatar. Mas terapia é uma das coisas que mais ajudam as pessoas. Então fica aqui o estímulo para isso. É isso, espero que alguma dessas informações tenha ajudado alguém, qualquer um, não importa quem, mas eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fico aqui à disposição nos comentários, no WhatsApp, no Instagram. Até uma próxima.